Glória a Deus, Senhor. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez. Vamos ler Tua palavra, vamos ouvir da Tua parte, Pai. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, Jesus, nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos dar continuidade. Estou finalizando, tá? Uma mensagem da semana passada. Então, acho que hoje vai ser um pouco mais curto, eu acho, não sei. Mas a gente vai terminar de falar sobre Efésios. A gente começou semana passada Efésios 1 e vamos concluir hoje nessa noite, amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, só vou dar uma resumida aqui breve do que eu falei semana passada, só para a gente não ficar muito distante, né, do que aconteceu semana passada. Antes, querido, eu queria só chamar a tua atenção com esse evento, né, da guerra lá em Israel. E eu estava ouvindo aquela menina, né, Aline, né? Aline, eu chamo ela de Aline Israel, porque o sobrenome dela é complicado. Mas vocês sabem quem é. E ela, naquele caos todo que aconteceu desde sexta-feira, hoje estou entrando para o terceiro dia, vocês viram aquela violência contra o Estado de Israel? E eu achei interessante o que ela falou. Ela falou, olha, toda aquela violência contra o nosso povo, não havia morrido nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa. Existiam, até ontem, né? Lógico que esse número pode mudar a qualquer hora. Mas até ontem tinha 35 feridos e apenas uma senhora que não se sabe, eles estão procurando saber, que ela sofreu vários ferimentos e talvez ela não sobreviva, uma senhora, porque ela não estava no abrigo, ela não foi atenta, ninguém sabe o motivo ainda, estão verificando porque essa pessoa, essa senhora sofreu, né, com esses ataques do Irã. E uma coisa me chamou a atenção quando a Aline estava falando isso, ela falou, olha, o governo de Israel, diferente de quem nos ataca, ele se preocupa com as vidas, ele se preocupa com o povo. E é gastado muitos bilhões, mas muitos bilhões, para a segurança. Então, todos os alertas, tudo aquilo que é feito para a segurança do povo, nós somos orientados e nós seguimos rigorosamente o que o governo fala. E por isso que nós não temos vítimas, nós não temos número de mortos, é muito baixo, é quase raro, porque nós seguimos as ordens que são nos dadas. Então, eles são treinados e eles obedecem aquilo. Isso me chamou muita atenção, porque a palavra do Senhor, eu queria pegar esse gancho do que essa moça estava falando, a Aline, e trazer para a nossa vida, porque a palavra do Senhor ela é a mesma coisa. Deus nos orienta, Ele nos fala, Ele deixa um manual para nós, e se nós seguirmos isso aqui, nós não vamos morrer, querido, nós vamos viver. Isso é vida para nós, isso é vida. Então eu achei aquilo muito interessante, ela falando aquilo, né, que não havia morrido ninguém. Uma senhora estava muito mal, provavelmente, talvez ela não sobreviva, ela mesma falou isso, porque não se sabe porque ela não estava no abrigo, ela não estava protegida. A Bíblia fala que o inimigo vive ao nosso derredor para nos destruir. E eu quero te perguntar, você está no abrigo do Senhor? Você tem sido guardado pela palavra do Senhor? Você pode andar na rua seguro e falar, olha, eu sei quem tenho crido. Como tem sido a tua vida? Isso é muito oportuno nessa noite. Eu queria continuar falando de Efésios. Nós vamos falar hoje sobre Efésios 2. Antes de chegar em Efésios 2, eu vou falar do que eu falei semana passada. Porque Efésios 2 fala de uma nova vida com Cristo. Quando nós somos resgatados pelo poder do Senhor. O Espírito Santo, Ele habita em nós. Ele habita no meu coração. Ele transforma a minha vida. E eu sigo a palavra do Senhor. Então, eu preciso, automaticamente, ter uma direção a seguir, um rumo a seguir.
E Deus nos deixa muito claro na palavra. E o apóstolo Paulo, quando ele fala em Efésios, ele traz um monte de observação, um monte de advertência. Coisas, querido, que hoje para a igreja geral, não só Adonai, hoje nós estamos pregando e chorando pelos membros, evangelizando os membros, cuidando da igreja. A igreja não está pregando lá fora, como nós fizemos nesses dias com um grupo de jovens aqui da igreja. Nós fomos ali evangelizar. Hoje nós estamos cuidando da igreja, porque nós como igreja, nós não estamos atentos à palavra do Senhor. Nós estamos vacilando, querido. Nós temos que pregar para crente hoje. Nós temos que puxar a orelha dos irmãos. Eu preciso que alguém puxe minha orelha. Fala, pastor Elmar, olha, cuidado com isso. Vigia nisso. Presta atenção nisso. E parece que qualquer coisinha, querido, nos distrai, nos leva a outros caminhos, nos tira daquilo que a palavra diz. Eu começo a falar, mas eu acho isso. O outro fala, mas eu acho isso. Querido, mas o que a Bíblia diz? O que a palavra do Senhor diz, querido? Você tem lido a palavra do Senhor? Fala para Deus, Senhor, eu não tenho lido. Não, Senhor, eu tenho lido, graças a Deus. Você tem se aplicado, você tem observado a palavra do Senhor todos os dias? Eu sei que a nossa vida é corrida, né? Já falei isso para vocês, eu vim de São Paulo, falei, nossa, cheguei em Dourados, agora a minha vida vai mudar, vou ter tempo do mundo. Porque em São Paulo eu saía às 6 da manhã e chegava às 8 da noite, 8h30, quando não chovia. Quando chovia, chegava à meia-noite, enchia lá o Rio Tietê. Então era uma loucura. Eu vim para cá, viemos para cá, minha esposa, minhas filhas estão tudo aí. Eu almoço em casa, queridos. Em São Paulo isso não acontece, né? Almoço em casa, precisavam em casa, precisavam no médico, volta para o trabalho. Não, lá em São Paulo era uma loucura. Eu falei, Senhor, eu quero ter um tempo. E aqui a gente tem um tempo, e agora ao mesmo tempo eu olho assim e falo, Senhor, parece que todas as coisas nos consomem para nos tirar da Tua presença. Coisas lícitas, não estou dizendo que são coisas erradas. Coisas lícitas, trabalho, estudo, correria. Até a própria igreja, muitas vezes, as atividades, né? Atividades acabam nos tirando ali do essencial, que é o mais importante, que é buscar a palavra do Senhor, buscar a presença do Senhor, estarmos atentos à palavra do Senhor todos os santos dias. Todos os dias, querido, todos os dias. E o que essa moça falou foi muito interessante. Olha, alguma coisa aconteceu que ela não estava no abrigo. Eu insisto com você, você está no abrigo de Deus. Deus tem cuidado de você. Isso é importante, querido, muito importante. E a semana passada, então, a gente falou sobre bênçãos espirituais, que está lá em Efésios 1. A gente focou bastante ali, a partir do versículo 3, bênçãos espirituais, né? Eu fiz um paralelo com as bênçãos terrenas. Quais são as bênçãos que nós mais buscamos? As terrenas ou as espirituais? Nós temos que olhar para Jesus, porque a palavra diz que se buscai ao Senhor enquanto se pode achar, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos, querido, queimar o nosso coração para buscarmos a presença do Senhor. As bênçãos espirituais, elas automaticamente nos trarão as bênçãos terrenas. As bênçãos terrenas, elas morrem aqui. Você conquista, ela morre aqui. Mas as bênçãos espirituais, elas são eternas. Amém? Foque nas bênçãos eternas. E a gente falou sobre isso. Depois, eu queria falar um pouquinho agora, dar uma introdução breve, porque a palavra do Senhor ela é muito simples, igual eu estava falando para vocês. Ela precisa ser aplicada na nossa vida. Nós vamos lembrar de Gênesis. Gênesis 3:6, se você quiser abrir. É a história da mulher, né, de Eva. E você sabe muito bem da história. A mulher, deixa eu ler aqui que é mais fácil, que eu escrevi aqui, minha letra deu uma embananada aqui. Mesmo de óculos não consegui interpretar. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Eu ia ser médico quando era criança, depois não deu certo. Só ficou a letra mesmo horrível.
Vamos lá. Efésios 3:6. Desculpa, Gênesis 3:6. Gênesis 3 fala, né, o pecado do homem e da mulher. E lá em Gênesis 3:6 diz assim: a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Então ela foi ali ludibriada, e eu estava observando isso, estava vendo uma mensagem sobre isso. Olha, Deus falou: olha, está vendo esse jardim? É maravilhoso. Tem tudo que vocês precisam, mas nessa árvore aqui você não toca. E Deus não fez nenhuma armadilha para ela, assim, sabe? Nem para Adão e para Eva. Ele não deixou escondido num buraquinho assim, uma coisa apagada. Ele falou: olha, aqui, tá vendo? Aqui no meio, aqui, ó, vocês estão vendo? Aqui, ó, isso aqui vocês não tocam. Então, assim, por que Eva, então, foi ali enganada? Porque talvez, eu pensando aqui, você pode discordar de mim, se você quiser, mas eu acho que ela estava dando certa bobeira. Porque Deus falou: olha, não chegue ali perto. Ela estava aqui assim, ó, olhando, admirando, dando bobeira. Porque a Bíblia fala isso, né? Versículo 6 aqui, você pode imaginar. A mulher viu, então quer dizer que ela estava de olho. Era linda e que seu fruto parecia delicioso. Ela estava ali contemplando o pecado. Estava ali de olho. Mas Deus falou, mas que linda, hein? Nossa, acho que se eu apertar deve ser um caldinho gostoso. E aquela coisa tentou ela, e nós sabemos o final da história. Mas Deus tinha falado para não fazer. Aí depois que acontecem as coisas, a gente fala: mas Deus, por que eu caí? Caiu, querido, porque nós não estamos atentos à palavra do Senhor. Caiu porque nós estamos fora do abrigo da palavra. As nossas emoções, as nossas vaidades, as nossas concupiscências estão sendo mais fortes do que a palavra do Senhor. Nós temos permitido que coisas aconteçam na nossa vida. E depois nós vamos reclamar para Deus. Depois você vai ligar para o pastor: pastor, vem aqui na minha casa. Para quê? Porque nós estamos errando, querido. Então nós estamos vacilando com as coisas do Senhor. Nós estamos dando bobeira. Deus falou: não vá, mas ela foi, né? Deus nos ama profundamente e nos cerca com palavras de sabedoria, mas insistimos muitas vezes em andar por caminhos que não agradam ao Senhor. Lá em João 1,9, são coisas que eu coloquei aqui só para a gente conversar um pouquinho. Ele fala assim: se confessarmos nossos pecados, né? Se confessarmos nossos pecados. Você confessa, querido, seus pecados? Sabe por que a gente não confessa os nossos pecados? Porque não é pecado mais, é um problema. Eu estou com um problema, meu irmão, estou com um problema. Querido, você não está com problema, você está com pecado. A palavra trata como pecado. E a palavra de Deus diz: olha, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel. Mas se você não confessar, você continua em pecado. Você continua em pecado, porque você não confessa, né? A Bíblia diz também lá em Romanos 10,13: aquele que me invocar, aquele que invocar o meu nome. Você tem invocado o nome do Senhor, querido? Você tem dobrado o teu joelho? Você tem clamado a Deus, fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia, Senhor, dos meus dias. Tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia do meu namoro. Tem misericórdia da minha empresa. Tem misericórdia, Pai, da nossa igreja, Adonai Shalom. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai, dos nossos líderes. Tem misericórdia do meu país. Você tem clamado, você tem buscado ao Senhor, querido. Nós insistimos em fazer coisas. As coisas são necessárias. É necessário ensaiarmos para tocar. É necessário fazermos reuniões para como vamos administrar a igreja, recepção, sala das crianças. São coisas necessárias. Mas muitas vezes o nosso foco se limita a isso. E nós não estamos trazendo a presença de Deus. Nem para as nossas vidas, nem para a nossa casa, muito menos para a nossa igreja. Nós estamos patinando, queridos. Essa é uma mensagem que incomoda a gente, né?
que incomoda a gente, mas ela precisa ser falada, querido. Nós precisamos falar disso, nós precisamos cobrar isso em casa. Minha esposa cobra de mim, eu cobro dela, eu cobro das minhas filhas. Você deve cobrar da tua casa. Gente, vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Para tudo, vem aqui, vamos ler alguma coisa da palavra do Senhor. Porque nós estamos mergulhados no nosso dia a dia. Muitas coisas são lícitas, graças a Deus. Mas cuidado, querido, se nós ficarmos somente nas coisas lícitas, nas coisas do dia a dia, as coisas ilícitas vão encontrar oportunidade na nossa vida. Fácil. Nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor. Firmados na palavra do Senhor. Então, Romanos 10, 13 disse, né? Aquele que me invoca o nome do Senhor. Nós não estamos invocando. Disse lá em João 11, 25, e disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Nós estamos vivendo a vida de Jesus? Ou nós estamos mortos? Jesus disse, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Nós estamos vivendo, querido, nós estamos semi-mortos. Nós estamos assim, apáticos. Uma vez eu achei engraçado, está ouvindo esse silêncio assim, que nós estamos aqui? Uma pessoa falou, o único ser pentecostal que tinha naquela igreja era um mosquito. Que dava para escutar ele. Zzz. Acho que o mosquito era pentecostal. Estava brincando, né? Mas muitas vezes, querido, nós estamos apáticos dentro da igreja. Para ouvir uma mensagem, uma dureza. A gente dorme. Fala, que hora que vai acabar isso? Será que eu vou hoje na igreja? Ah, hoje não preciso ir não, já fui semana passada. Ah, todo mundo falta. Né? A gente coloca o nosso nível lá embaixo para adorar o Senhor. A gente compara com coisas que não deveríamos comparar. Esse aqui as mulheres gostam. 1 Pedro 3,7. Marido, trate sua esposa com honra, senão a nossa oração não sobe. Trate sua esposa com honra. Como é que eu tenho tratado você, Hebe? Como é que o Gustavo tem tratado a esposa? Como é que o Jean tem cuidado da esposa? O Fagner, o Auro, quem mais? Rony, Oliver. Como nós temos tratado a nossa casa? Senão a nossa oração não sobe, querido. A internet, né? Sem Wi-Fi não funciona, não tem rede. São coisas sérias. E Paulo fala todas essas coisas. Eu estou só mencionando muitas coisas que foram acontecidas, que foram faladas semana passada, mas a palavra de Deus nos dá tantas orientações. Aqui é Pedro, né? E Tiago 4 fala, olha, Tiago 4,4, aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Querido, eu falo para você, quem você ama? Quem é teu amigo? É Deus ou é o mundo? Ou é um pouquinho de Deus ou é um pouquinho do mundo? Ah, mas isso não tem problema. Ah, isso não tem nada a ver. Essa de não ter nada a ver, essa de não ter problema, querido. Muitos casais já se separaram, muita gente já se matou, muita gente se desviou da palavra do Senhor, muita gente tem falado coisas indevidas no púlpito, porque acha que não tem nada a ver. Nada a ver. Não tem nada a ver. Tem muita gente dentro da igreja, querido, fazendo coisa errada, fazendo coisas erradas. Não podemos, querido. E Paulo, ele vai cuidando da igreja de Éfeso. Ele cuida da igreja de Éfeso. E nós não podemos simplesmente ouvir uma mensagem e falar, não, está tudo bem. Não está bem, querido. A palavra de Deus diz que nós vamos vivendo de glória em glória. Então nós precisamos crescer de glória em glória, avançar todos os dias. Nós precisamos estar queimando por Jesus, desejando ardentemente a presença de Deus. Nós precisamos disso, querida. Amém? Quero só fazer uma breve reflexão. Eu queria terminar Efésios hoje, tá? Por isso que eu estou falando bastante rápido. Eu queria falar bastante coisa de Efésios.
A gente vai focar em Efésios 2, tá? Mas lá no 3, a gente deu semana passada, em Efésios 3, a oração de Paulo. Efésios 3,14. Não vou falar nada disso agora, só relembrando que a gente falou isso semana passada. Talvez a gente faça isso no final. Efésios 4 fala da unidade do corpo. Está lá em Efésios 4,2. Efésios 4,2. Vê, Oliver, para nós. Efésios 4,2. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Em amor. Querido, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para tolerar os outros em amor, sabia? Senão a gente fala da nossa carne. Eu não quero tratar os irmãos de forma alguma dessa maneira, eu sei que isso é da nossa liderança também. Nós queremos tratar essa igreja em amor, todos vocês com amor, mas façam isso também vocês. Amém? Entre nós, entre todos nós. Vamos cuidar de todos em amor, querido. Mas para você estar em amor, você tem que estar na presença do Pai. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Como que você vai conversar com o irmão? Falar, irmão, isso está errado. Se você estiver na carne, já vai dar tudo errado. Não vai dar certo, vai só piorar a situação. Efésios 5, viver na luz. Efésios 5, 3. Versículo 3 ao 5. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Queridos, namoro com relação sexual é pecado, é errado. Não existe isso. Ah, mas todo mundo faz. Cara, você não é todo mundo. Você é lavado e remido do sangue do Cordeiro. Você faz parte do povo santo. É a palavra do Senhor. A gente vê um monte de casais hoje separados, que arruma namorada e viaja com a namorada, e vai sair com a namorada, e está dentro da igreja achando que está tudo certo. E está vivendo uma vida normal. A palavra de Deus, ela não muda, querido. Se você errar, peça perdão, viva uma vida santa para o Senhor. Que não haja entre nós imoralidade sexual, pornografia, querido. Pornografia é pecado, mas eu quero dizer para você que Deus liberta, que Deus cura, que Deus salva. Há tanta gente casada vivendo com pornografia dentro de casa. Não pode, querido. Está errado. Fala, Senhor, me ajuda. Procura a liderança da igreja. Fala, vamos orar, vamos restaurar isso em nome de Jesus. Mas você precisa confessar. Não se preocupe com a tua reputação. Se preocupe em agradar ao Senhor de todo o teu coração. Em nome de Jesus. Continua, Oliver. As histórias obscenas, conversas tolas, piadas vulgares, não é para nós, querido. Não são para nós. Às vezes tem alguns irmãos que têm as brincadeiras bobas. Eu já, uma vez, eu quase perdi a amizade com o irmão, porque ele veio com uma graça para o meu lado, eu acho que eu não estava muito no espírito, não, porque eu quase bati nele. Brincadeira boba. Mas são coisas que não pode acontecer. Não, isso faz tempo, viu, querido? Não foi aqui não. Foi lá em São Paulo. Não foi aqui não. Fica tranquilo. Não foi nenhum de vocês. A Hebe sabe quem é. Histórias obscenas, conversas tolas, piadas vulgares, não são para nós, querido. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Em vez disso, adorem a Deus. Em vez disso, tenhamos brincadeira santa entre irmãos e irmãs, entre a nossa igreja. Nós temos que falar, querido, tomar cuidado com os nossos. Semana passada teve uma palestra numa igreja aqui em Dourados Batista. 50% de agressões físicas, agressões sexuais e demais violências sexuais
dentro da igreja, do povo de Deus. E aí nós precisamos falar, querido, nós precisamos falar. Se você vê algo errado, querido, procure a liderança da igreja e fala: pastor, não estou entendendo isso aqui, está certo, isso está errado. Porque coisas vão acontecendo depois que acontece. Meu Deus, eu não sabia. Meu Deus, acontece, querido. Acontece. Então, tudo que nos cerca, querido, tudo que você vive, tudo que eu vivo, a palavra de Deus contempla. Ela nos ensina e nos orienta. Então, lá em Efésios 5, fala sobre essas coisas. O que tem o próximo versículo, Oliver? Podem estar certos que nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo, o reino de Deus. Nós precisamos nos atentar a essas coisas, querido. Precisamos estar muito atentos. E em Efésios 6:10, Oliver, por favor. Efésios, então, ele termina com essa palavra final. Não é o final da mensagem, tá? Nós vamos falar de Efésios 2. A palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Não é por nós, querido. Sejamos fortalecidos pela palavra do Senhor. Você já passou por um problema? Falou, pediu perdão para Deus, falar: eu não vou fazer mais isso, não vou fazer. Isso você falou isso no domingo, quando você voltou lá de um acampamento, falou: glória a Deus, eu não vou fazer mais isso. Aí chega na segunda-feira, você faz. Aí você pede perdão, aí na quinta-feira você faz de novo, aí você pede perdão. Aí você fala: não, mas agora eu não vou pecar. Eu vou mudar de vida, nunca mais vou fazer isso. Aí passa uns dias, você cai no mesmo buraco. Porque você está acreditando que você pode fazer. Você não pode fazer. Mas sejam fortes no Senhor. Ele nos dá força para resistir ao dia mal. Ele que nos fortalece, querido. É por Ele, não é por nós. É por Ele. Mas confessa, querido. Confessa. Creia que nós estamos aqui falando do amor de Deus. Nós não estamos aqui para julgar, mas nós estamos para viver a palavra do Senhor. Amém? Viva isso, querido, em nome de Jesus. Então, querido, Efésios é todas essas coisas que a gente está falando até agora, da introdução da mensagem. Agora vamos falar da mensagem. Amém? Efésios 2. Uma nova vida em Cristo. Essa é a mensagem, querido. Uma nova vida em Cristo. E talvez hoje você possa começar a viver uma nova vida em Cristo hoje, querido. Até nós que estamos na igreja há tanto tempo, Deus tem algo novo para mim e para você nessa noite. Abra teu coração, fala: Senhor, eu quero mesmo, eu quero viver de uma forma diferente, Pai, transbordante, Pai, que eu nunca vivi até hoje. Porque talvez tenha alguma coisa que precisa ser ajustada na tua vida. Talvez tenha que apertar um parafuso, alguma coisa que está fora do lugar. E Deus está falando para mim e para você nessa noite: tenhamos uma nova vida em Cristo. Amém? Vamos ler então a mensagem dessa noite, Efésios 2. Uma nova vida em Cristo. Oliver, aquele refrão lá deu certo? Depois a gente põe, só para eu saber. Beleza. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. É muito forte esse versículo, né, querido? Nós estávamos mortos por causa da nossa desobediência e de nossos muitos pecados, nos quais nós costumamos a viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Este é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Em nome de Jesus, querido, todo espírito
espírito contrário à verdade do Senhor seja quebrado no meu e no seu coração. Espírito de desobediência, de rebeldia. Espírito onde a nossa carne prevalece. Não se esqueça, querido, até o último dia que nós vivermos nessa terra, nós vamos lutar contra a nossa carne. Se você falar, pastor, eu não quero ter mais problema com isso, eu não quero ter mais problema na minha vida, a gente ora aqui hoje, querido, e fala, Deus, leva agora em nome de Jesus. Aí acaba os seus problemas. Só vai acontecer assim o dia que nós morrermos. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos estar fortalecidos pela palavra do Senhor. Se fortaleça na palavra. Amém, querido? Vamos continuar aqui. Todos nós vivíamos desse modo. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Olha que loucura. Nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza. Uma vez eu estava num culto, aí o pastor falou, ele falou que ele ficou com vergonha dele mesmo. Eu já até falei isso para vocês. Ele falou, eu estou pensando nessas coisas. Será que sou eu mesmo com esses desejos? E querido, muitas vezes nós somos pegos e falamos, meu Deus, pensando em tal coisa, o sangue de Jesus tem poder. Repreende. O inimigo vai te tentar. Vai. Tem uma historinha que diz o seguinte: você não pode proibir a pomba de voar sobre a sua cabeça. Você não pode proibir. Sai daqui, pombinha. Não, ela vai ficar ali voando. Mas você também não pode permitir ela fazer ninho na tua cabeça e fazer cocô, né? Bem direto. Ela, que ela chegar, você dá um tapa nela. Agora tem gente que não, que vê a pombinha vem e tal, faz toda a sujeira, cheirosinho, tá? Fica curtindo o pecado. Então tem coisa que a gente não pode evitar, né? Você é homem, eu sou homem, tem coisa que nós não evitamos. Mas tem coisa que você pode fugir. Você é mulher, tem coisa que você não pode evitar de ver, de estar ali. Mas você pode falar, opa, até aqui, daqui para cá, é diferente. Nós temos que ter sabedoria do Senhor. Precisamos. Porque a nossa carne era inclinada. A nossa natureza. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Nós éramos merecedores da ira de Deus. Mas olha o versículo 4, querido, que coisa maravilhosa. Presta atenção, querido, acorda aí. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Eu e você estávamos mortos por causa dos nossos pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça, não é por você, não é por mim, não é pelos nossos esforços, pela graça que nós somos salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo. Olha que coisa maravilhosa, querido. Então toda essa desgraça de pecado, de imundície, a nossa carnalidade podre, imunda, que está condenada, Jesus fala, olha, eu vou morrer por você, Omar. E dali aquela vida passou e para cá agora eu sou justificado no Senhor, querido. Eu e você. Nada pode nos separar do amor de Jesus, querido. Não existe pecado, nem pecadinho, nada. Mas Ele é tão lindo. Repreende, querido. Manda embora em nome de Jesus. Mas ela é tão linda. Esquece, querido. Deus vai te dar uma melhor ainda. Os nossos sentimentos são terríveis, né? Quem já não passou problemas, né? Quando a gente é novo, né? Se apaixona, aquelas coisas, mas ele é minha vida, sem ele eu vou morrer, não sei o quê, né? Tudo besteira, querido, tudo besteira. Eu sou feliz com você, amor. Viu? Né, Auro? Nós somos agraciados aqui pelas mulheres que temos, né? Pastor Jean, Fagner, Gustavo, Elmar, Rony, Oliver, os que vão casar ainda aí. Somos agraciados, Senhor, obrigado pela nossa família. Mas, querido, o mundo continua terrível do mesmo jeito, viu? O mundo não mudou. E pela graça nós somos salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo. Olha aí, continua, hein? Presta atenção. E nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Oh, Jesus, porque agora estamos em Cristo Jesus.
Onde você vai querer ficar, querido? No mundo ou em Cristo Jesus? Curtindo pecadinhos, curtindo coisas indevidas. Viva para Jesus. Tenha uma nova vida em Cristo, querido. Todos os dias. Todos os dias. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos, olha que forte isso. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo. Deus poderá nos apontar como exemplos da sua riqueza. Olha só. Olha que coisa profunda. Vocês, todos nós, somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Entendeu, querido? Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Esse versículo é muito interessante. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. A gente muitas vezes arremete esse versículo, né, para as causas sociais, para as causas do mundo. Mas olhando para nós dentro da igreja, não é uma recompensa pela prática de eu cantar e estar no louvor. Não é uma recompensa por eu cuidar da igreja. Não é uma recompensa porque eu sou bonzinho. Não é uma recompensa porque eu fiz isso. Não é, querido. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Tá? Então, se você faz alguma coisa pensando em recompensa de homens, para você agradar a Deus, para falar, olha, Deus, você viu o que eu fiz, Deus? Né? Não é isso, querido. Não é uma recompensa pelas práticas, pelas boas práticas. E também não está dizendo que você não deve fazer. Muito pelo contrário, você deve fazer. Né? Mas não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se gloriar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, antemão, planejou para nós. Para fazermos as obras do Pai, que Ele já planejou. Tenhamos uma nova vida em Cristo. Amém, queridos? Amém, queridos? Está entendendo? União e paz em Cristo, lá no 11. E não se esqueçam que vocês, gentios, né? Nós, éramos chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Isso aqui também é interessante, porque o judeu se gabava disso, porque ele era circuncidado, então ele se gabava. Ah, mas você não é, mas eu sou. E muitas vezes nós estamos nos gabando, querido, por coisas externas e rituais humanos, da mesma forma, só que de outra maneira. Nós nos sentimos às vezes muito bom, porque, afinal de contas, nossa igreja tem 50 membros e é no centro de Dourados. A tua igreja lá no meio do mato tem 5 pessoas. A minha igreja, ó. Ah, mas eu sou formado. E você? Você fez o quê? Ah, você não fez nada então. Eu sou formado. Talvez você não fale isso para as pessoas, mas dentro do teu coração, às vezes, dá uma pontinha e fala, sou melhor que ele. Você viu minha roupa importada? Você viu meu perfume? Né, Bárbara? Eu converso bastante com a Bárbara. A Bárbara está na fase legal da vida dela e ela comenta as coisas comigo. E às vezes ela se impressiona, né, filha? Ah, você viu o fulano? Você viu o ciclano? Você, né? Essas coisas que chamam a atenção dos mais jovens, né? Nossa, que carro! Nossa, você viu? Você viu? Coisas exterior, coisas vazias, coisas que vão acabar daqui a pouco. A beleza, o dinheiro, a riqueza, a fama, vai tudo para o buraco. Olhe só para Jesus, querido. Olhe só para eles. Contemple a glória do Pai, encha-se dele, transborde de alegria nele.
Queime seu coração pela presença do Senhor. O resto é passageiro. Então aqui fala, né, que os judeus eles se achavam melhores que os outros. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, querido, hoje, 2025, para mim e para você, agora, porém, nós estamos em Cristo Jesus. Antigamente nós estávamos distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio dele, pelo sangue do Cordeiro que é Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Versículo simples, né, querido? Porque Cristo é a nossa paz. Versículo 14. Cristo é a nossa paz. Nada mais, querido. Não é o seu excelente casamento, não é a sua excelente conta corrente, não é seu excelente carro, não é a sua excelente beleza. Nada disso. Nada, absolutamente nada disso. Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Nós temos que buscar isso, querido. Tenhamos essa vida em Cristo Jesus. Ele uniu os judeus e os gentios em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova unidade. Assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre vocês. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Querido, olha que coisa maravilhosa, querido. Agora, por causa do que Cristo fez, pensa nisso, querido, pensa o que Ele fez. Todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Olha, não há diferença entre nós. Olhe para você e fala, cara, não há diferença nenhuma, eu tenho acesso ao Pai. Fale para você, eu tenho acesso ao Pai. Fala, eu tenho acesso ao Pai. Querido, você não precisa de mais nada, você tem acesso ao Pai. Você tem acesso ao Pai. Dobre o seu joelho e fala, Senhor, eis-me aqui. Acesse as promessas do Pai, acesse a vida de Cristo, acesse a vitória, acesse uma vida de libertação, acesse uma vida longe de depressão, de pecados, tenha uma vida crescente na presença do Senhor. Queima teu coração por Ele, querido, queime teu coração pela presença de Jesus. Abra tua boca, querido, fala, Senhor, eu preciso viver para Ti. Não seja apático, querido. Não seja apático, em nome de Jesus. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Versículo 19, um templo para o Senhor. Portanto, vocês já não são estranhos nem forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Querido, nós somos família do Senhor. Juntos, somos uma casa edificada sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Por meio dele, eu e você, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Isso é tremendo, querido. Isso é tremendo. A palavra de Deus, eu falei para vocês lerem, né? Efésios, eu não sei se vocês leram, são 6 capítulos. Mas a palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse, ela é profunda, ela é muito intensa. E nós muitas vezes pegamos a Bíblia e falamos, mas, ai, que coisa chata. Meu Deus, o que é isso aqui? Porque muitas vezes, querido, nós estamos fora do eixo. Nós não estamos com a nossa vida centrada nos trilhos da palavra do Senhor.
nós estamos querendo um pouquinho de cada coisa, sabe? Não pode ser, querido. Nós somos um povo santo, escolhido, separado para o Senhor. Nós somos raça eleita, sacerdócio real. Nós somos uma nação santa, querido. É nisso que você precisa crer. Você tem acesso ao Pai. Todos temos acesso ao Pai, todos. Não estamos falando aqui do mais pecador ou do mais santo. Ele diz que quem se achega ao Senhor tem acesso a Ele. Se achegue ao Senhor, querido. Tem coisa para acertar, acerte. Não perca tempo. Não perca tempo. Nós estamos aqui nessa noite. Eu sempre agradeço a Deus de manhã. Eu falo, Senhor, toda manhã eu agradeço. Eu falo, Senhor, obrigado por esse dia. Porque se Deus me fez levantar, é porque Ele tem algo ainda para me acrescentar naquele dia. E se você levantou nesse domingo, e você chegou aqui na igreja, leva essa palavra para o teu coração. Tenha uma nova vida em Cristo. Tenha, querido, uma nova vida em Cristo. Senão, uma vida religiosa, uma vida apática, querido, falar de verdade para você, não vem mais não. Não perca tempo. Vai lá no shopping, vai no show, faz alguma coisa que te alegra, que enche o teu coração, pelo menos por algumas horas, mas para viver com Deus, se entrega de todo o coração para Ele. Viva para Ele, fala, Senhor, eu quero a Tua presença. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Sabe, querido, não se engane. O X da questão é você não se enganar. Esses dias eu falei para a Bárbara, vou contar uma coisa para vocês que eu tenho vergonha, mas eu vou contar. Talvez sirva de lição para alguém. Eu tinha recebido uma palavra de uma pessoa muito querida, que eu tinha 11 anos. E ela falou para mim assim, esse moleque não vai dar em nada. Falando sobre mim. Você é um vagabundo. Falou um monte de coisa assim. E eu me entristeci demais. Mas muito. E aquilo me revoltou. Aí sabe o que eu fazia? Idiota, né? Eu idiota. Completamente idiota. Minha mãe falava para mim, filho, vai estudar. Aí eu com muita raiva pegava o caderno de atividades, pastora Deise, e colocava a revistinha da Mônica dentro, sabe? Então eu abria assim, né? E colocava a revistinha aqui dentro. Tá estudando? Tô. E às vezes a gente faz assim, querido. Às vezes a gente faz assim com Deus, sabia? Tô estudando? Tô. Tá lendo a Bíblia? Tô. Eu fiquei nisso, querido, com essa palavra, por 3 anos. Aí, pastora Deise, eu repeti a 5ª série, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, por causa dessa palavra. Perdi 3 anos da minha vida. E nesses 3 anos, aí eu me dediquei ao futebol, né? Viu, Gustavo? Me dediquei ao futebol. Sonhava em jogar no Corinthians. E jogava, hein, cara? Jogava, cara. Eu jogava muito. De manhã até à noite. Jogava muito. Jogava muito. Ficava no campo. Mas, querido, por causa de uma palavra errada, eu mergulhei nisso, sabe? Porque perdi 3 anos da minha vida. Mas Deus é bom. Depois a gente recuperou com o tempo. Eu falei isso para a Bárbara esses dias. Quando é para estudar, estuda. Estuda. Estuda, Bárbara, estuda. Você que é crente, lê a Bíblia. Não se engane, querido. Não se engane. Não perca tempo. Não perca 3 anos. Não perca tempo por causa de uma palavra errada. Não perca tempo por causa de alguma coisa errada. Está errado, acerte em nome de Jesus. Viva uma vida com Cristo. Seja edificado pela palavra do Senhor, querido. Eu falo isso com muito amor no meu coração, que eu amo vocês, amo demais. Eu quero ver a gente fervendo aqui, querido, transbordando da presença de Deus. Todos nós. Todos nós. Por muito pouco nós não deixamos de vir na igreja, deixamos de ter comunhão, nós damos tanta desculpa para Deus. Mas eu queria que você baixasse a tua cabeça agora e pensasse, desse uma refletida, falasse, Senhor, o que está acontecendo ainda comigo? Por que eu ainda não deslanchei? Por que eu ainda não fui para frente? Por que eu estou tentando viver uma vida apática, achando que estou te agradando? E você sabe que você não está agradando a Deus. Você sabe que precisa mudar.
Coloca no altar do Senhor, querido. Todos nós, querido, todos nós temos coisas a melhorar diante de Deus. Todos nós. Nós não somos melhores que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém, querido. Eu tenho coisas que eu preciso melhorar. Talvez o meu tempo. Fala, Senhor, eu preciso dar mais tempo para Ti. Gastar mais tempo na Tua presença. Talvez melhorar ainda o meu casamento. Tratar melhor a minha casa, a minha esposa. Nós somos cercados de coisas, querido, que precisam ser cuidadas e melhoradas. Mas isso é uma coisa que você tem que falar para Deus. É você. Eu não vou dar uma de profeta e falar, eis que te digo, mude isso. Não, querido, é você e Deus. É você e Deus. Fala, Senhor, essa área da minha vida está complicada. Eu quero entregar no teu altar, Jesus. E se você precisar de um irmão responsável, de uma irmã, ou de um pastor, essa igreja te abraça, querido, em nome de Jesus. Não para te envergonhar, mas para glorificar ao Senhor. A palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não volte para casa, querido, com peso. Não volte para casa com coisas a resolver. Mas deixa hoje no altar do Senhor. Coloca no altar do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça isso agora em nome de Jesus. Ore. Eu queria chamar os irmãos do louvor.